Olha, vamos entender. Ela é uma questão simples, certo? O item B pode ser um pouquinho mais difícil da questão do raciocínio, mas de início ela é uma questão simples. Tá bom para vocês, né? Estão conseguindo visualizar bem, né? Ela fala o seguinte, ó. Em um tabuleiro 5 por 5, cada quadradinho possui uma peça em seu centro. O único movimento permitido para uma dessas peças é se deslocar cada um quadradinho que compartilha exatamente uma vértice com o quadradinho em que ela está, como indicado na figura. Vamos olhar lá a figura? Lembrando, pessoal, que vértices, para quem não viu ainda essa parte, vértices são as quinazinhas, são os encontros das arestas. Então, ó, se eu estou nesse primeiro quadradinho aqui, eu só posso ir para esse outro quadradinho, ó. Não sei se vocês estão vendo, não sei se vocês estão vendo a mãozinha andando, certo? Mas nesse caso é como se eu só pudesse andar em diagonal e para uma casa que está no lado, certo? Então, ó, cada quadradinho só vai poder andar através dos vértices, certo? Ligado, no caso, para o quadradinho que está ligado a ele somente por um vértice. Então, não vou poder andar para o quadradinho do lado, porque o quadradinho do lado tem dois vértices em comum, certo? Então, é como se eu só pudesse andar em diagonal, ou para cima, né? Ou para baixo, só que em diagonal, certo? Vamos continuar. Tanto é possível que várias peças ocupem o mesmo quadradinho, quanto que um quadradinho fique vazio. Então, inicialmente, cada quadradinho possui uma peça. Só que depois de vários movimentos, eu posso ter quadradinho vazio e posso ter quadradinhos com mais peças. Vamos lá. Em um dado momento, todas as peças serão movidas simultaneamente, certo? Aí, o que é que o item A quer? Dê um exemplo de movimentos das peças, de modo que sobrem exatamente 5 quadradinhos vazios. Então, ó, nesse caso, a gente tem que supor que cada peça está na sua posição, ou seja, né, cada quadradinho desse tem um círculozinho dentro, bem no centro, e vamos imaginar uma situação em que todas as peças vão se movimentar, só que 5 quadradinhos vão ficar sem nenhuma peça, tá certo? Boa tarde, Amanda. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou transferir aqui para o pente, tá certo? Só para a gente preencher e imaginar melhor a figura. O problema, aliás. Mas vão pensando aí, todos os quadradinhos têm uma pecinha, certo? Todas as pecinhas vão se movimentar. Aí, de que forma podem ser esses movimentos, certo? Para que cinco quadradinhos fiquem sem nenhuma peça, fiquem vazios. Hein, gente? Como é que a gente pode fazer esses movimentos?
Quem é que pode me ajudar? Pode ficar, Rose, pode ficar mais de um círculo em um quadradinho. É isso que ele diz. Pode ter quadradinho com mais de um círculo, certo? E pode ter quadradinhos vazios. Então, ó, todo mundo aqui tem que se movimentar na situação que eu tô que a questão quer, né? Todos vão fazer um movimento, certo? Mas de que forma podem ser esses movimentos? De tal maneira que 5 quadradinhos fiquem vazios. E aí? Alisson, Débora, Amanda. Podem dizendo, vamos brincar aqui. O que vocês estão pensando aí, podem falar. Vai ficar dois em um quadrado. Só que a gente também tem que ter a ideia de que todos vão se movimentar. Então, nesse caso, não são 25 bolinhas, né? Hein, gente? Não são 25 pecinhas? Isso. Então, olha, eu posso pensar em 10 movimentos, certo? Que elas trocam de lugar, porque aí quando eu faço esses 10 movimentos, eu vou estar movendo 20 pecinhas, não é isso? E os outros 5 movimentos, onde ela não troca de lugar, ela vai para a casinha da outra. Eu estou correta ou não? Vamos. Então, ó, eu tenho primeiro que pensar quais são os 10 aqui que eu posso trocar de casinha um com o outro. Certo? Por exemplo, ó, eu vou usar a retinha só para ligar aqueles que eu posso trocar. Esse aqui eu posso trocar com esse, certo? Os dois estão se movimentando. Esse aqui também, né? Ó. Esse também já são 3. Aí, esse com esse já são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que eu passei alguém, não? Ah, não, sobrou uma aqui, não foi, ó? Eu fiz 10, sobrou essa do canto, certo? Que ela pode. Eu vou fazer em vermelho. Ó, essa do canto, ela pode ir para cá, né? Então aquela casinha ficou vazia. Essa outra aqui, ela pode vir para cá, né? Aquela casinha também ficou vazia. Essa vem para cá. E tem essas duas, ó. Tá vendo? Essas que estão aqui no meio. Essa daqui, ela pode ir para qualquer uma das diagonais, né? Pode ir para cá ou para essa outra casa. E essa daqui também. Certo? Então, olha, essa é uma formação. Se vocês perceberem, existem várias outras formações, certo? Onde as 5 casinhas vão ficar vazias. Vocês compreenderam essa questão? Pronto, né? Porque, olha, eu tenho que perceber que são 25 pecinhas. Se 5 casinhas vão ficar vazias, certo?
Então, nesse caso, como todas têm que se movimentar, então eu tenho que fazer 10 movimentos, de tal forma que esses 10 eles só troquem de lugar, né? Ou seja, tudo aqui vai ficar preenchido, eles só estão trocando de lugar. E 5, no caso, as outras 5, elas vão se deslocar para outro espaço, certo? E aí vai ficar 5 casinhas vazias. Vamos ver o que é que está pedindo o item B? O item B, acho que não tem C, não. Tem A. O item B diz assim, ó. Qual o número mínimo de quadrinhos vazios que poderão ser encontrados após esse movimento? Porque a questão fala, ó, não é do movimento do item A, não, viu, que a gente fez, não. Mas a questão fala que, em um dado momento, todas as peças serão movidas simultaneamente, certo? Ou seja, ao mesmo tempo, né? Aí, qual é o número mínimo de quadradinhos vazios que poderão ser encontrados após esse movimento? Então, depois de todas as peças se movimentarem, eu vou apagar aqui o que eu fiz, viu? Depois de todas as peças se movimentarem, qual é o número mínimo de quadrinhos vazios que a gente pode encontrar? Porque, ó, olha, Moalisson e Rose, né? Eu não posso adiantar, mas agora que eu já apaguei. Mas quando vocês foram vendo aqui, certo? Que eu estava ligando os parzinhos, as pecinhas que sobraram, que não podia formar mais par, ficaram soltas, não foi? E elas podiam, elas tinham que se deslocar, elas não podiam ficar ali. Então, pelo exemplo anterior, eu já poderia dizer, certo? Eu já poderia dizer que seriam 5, o número mínimo. Porque, ó, quando a gente estava vendo aqui, né? Eu apaguei tudo já, que eu vou colocar outra ideia também para vocês. Mas, se vocês observaram, as 5 ficaram todas uma distante da outra, certo? E aí não tinha como eu agrupar para que aquela casinha ficasse preenchida. De todas as formas que eu tentasse fazer, o mínimo ali seriam 5 casinhas vazias, porque elas ficam separadas e tem que sair daquele canto e não tem ninguém para colocar lá, porque as outras peças já se movimentaram, já trocaram de lugar, certo? Aí eu vou pensar também aqui, mostrar para vocês, do jeito que essa apostila tá dizendo, que esse banco de questão está dizendo. Se eu pintar essa coluna aqui de preto, só para a gente ter uma ideia, essa, a do meio e essa outra, certo? Aí, ó, todas as pecinhas não tem que se movimentar, não é isso? Se vocês observarem, quem está nas casinhas pretas, qualquer movimento que elas façam, que vai ser só um movimento, elas vão para as casinhas brancas. E quem está nas casinhas brancas vão para as casinhas pretas. Não é verdade? É, né? Aí vejam só, ó, em situação inicial, ó, deixa eu ir escrevendo aqui, ó, na situação que a gente está, né? Tem 10 pecinhas em casas brancas e tem 15 pecinhas em casas pretas, certo? Aí, como é que vai ficar, ó? Deixa eu botar um pouquinho mais na frente. Como é que vai ficar, né? As 10 que estavam em casinhas brancas, elas só podem ir para a casinha preta, certo? Então, essas 10 aqui, vai se tornar, no caso, elas vão para a casinha preta, né? Então, vou ter 10
dessas que estão na casinha branca, vão para casinhas pretas. E as 15 que estão nas casinhas pretas, elas só podem ir para casinhas brancas. Ou seja, essas 15, elas vão ocupar esses 10 espaços das casinhas brancas. Então, eu vou ter 5 casas dessas, com mais de uma peça, certo? Porque elas só vão poder ocupar 10 casinhas brancas, que eu só tenho 10 casinhas brancas, eu não tenho mais, certo? Daí, só fica 5 casinhas pretas, no caso, né? Liberadas. 5 casinhas pretas livres, certo? Então, no caso, essa é a quantidade mínima de casinhas vazias que a gente pode ter, certo? São 5 casinhas. Gente, alguém está com dúvida? Essa questão era uma questão mais de raciocínio. Vocês viram que ela não é difícil e que ela poderia cair facilmente na segunda fase da OBMAP. Viu? Só que assim, como eu não estou com o quadro aqui, a gente não está descrevendo tudo. Eu sempre digo para vocês que na segunda fase, qualquer coisinha que a gente está falando, né, é para a gente anotar, certo? Enxugar aquilo que é mais necessário, mas assim, procurar deixar tudo escrito, todos os passos, tudo que a gente está encontrando, deixar tudo escrito, para que quem for corrigir consiga compreender a nossa solução. Como assim, Rose? Quer ligar o áudio para você explicar? Eu não entendi, não. No início, eu tinha pensado em 5, sabe? Quando a senhora fez a pergunta. Mas a senhora falou que não era para olhar, tipo, para a primeira questão. Não tinha nada a ver com a primeira. Aí E por tinha, isso que eu falei 2. e tinha tudo a ver, né? Na realidade. É, Porque se a gente observar, na questão que a gente fez, as 5 ficaram soltas, né? E não tinha como ligar, como formar, né? Parzinho. E na OBMAP a gente não pode esquecer que uma questão sempre está ligada na outra. Desculpa, então, viu? Vamos continuar? Então, essa questão está tudo certo, né? Vocês não estão com dúvida. Era uma questão mais de lógica, questão de interpretação. Deixa eu voltar lá para o PDF. Olha, aqui no item A, é bem parecido com o que a gente fez, certo? As casinhas, eles vão trocando de canto, e aí ficam 5, né? Ficam 5 casinhas que não tem como formar par. Então, elas vão, consequentemente, para uma casinha que já tem uma peça, certo? E aí fica 5 vazios. E aqui é a outra explicação que eu dei para vocês, certo? Quem está na casinha preta vai para a casinha branca, e aí acaba ficando 5 quadrinhos vazios. Pronto. Aí tem essa outra. Essa outra aqui, porque esse material são questões, são questões do nível 3. E o nível 3 às vezes, tem outras questões que são bem difíceis. Difíceis que eu digo no sentido de que você tem que pensar mais. E se vocês, eu não sei se mais gente aqui já chegou a fazer a segunda fase da OBMAP, mas na segunda fase da OBMAP, a primeira questão é simples, aí vai aumentando o nível das questões.
E a última questão, geralmente, ela é mais difícil, certo? E elas também possuem essa questão de A, B, C. E quando é A, B, C, eles vão sempre, uma vai levando a outra. Você faz o item A, aí vem o item B, que você vai precisar do item A, e assim por diante, certo? Lembrando que o item A é mais fácil, aí vem o item B, que é um pouquinho mais difícil, se tiver o C, aí é mais difícil ainda, certo? Mas uma coisa ela vai levando a outra na questão do raciocínio, certo? Mas vamos entender logo essa questão, né? Porque ela não mostra desenho nenhum, é uma questão de geometria, então a gente tem que fazer toda uma interpretação, certo? Para começar a responder. Eu primeiro vou ler aqui, antes de ler o item a gente vai lá para o Paint, fazer o desenho dessa figura, o que é que ela está dizendo, certo? Para depois começar a responder, tá bem? Vamos lá. Ó. Considerem um quadrado ABCD de centro O. Sejam E, F, G e H pontos no interior dos lados AB, BC, CD e BA, respectivamente. Tal que AE, BF e CG e DH sejam iguais, certo? Sabe-se que OA intersecta HE no ponto X, OB intersecta EF no ponto Y, OC intersecta FG no ponto Z e OD intersecta GH no ponto W. Sejam x e y as medidas dos comprimentos de AE e AH, respectivamente. Aí vem as perguntas, né? Só de ler assim, vocês entenderam alguma coisa? Eu vou tentar abrir aqui o GeoGebra. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o GeoGebra ele é um software que faz desenhos geométricos. Eu vou usar ele aqui para vocês. Ele é bem legalzinho e também tem no telefone. Deixa eu ver se ele abre. Senão a gente vai desenhar no Paint mesmo. Mas eu queria que vocês vissem. Deixa eu compartilhar a tela toda. Ele é nesse formato, ó. Tirar essas grades. Não lembro mais. Aqui. Pronto, vamos deixar assim, certo? Mas é legal, Rose. Vamos tentar aqui fazer? Eu vou deixar assim para a gente pegar a questão. Eu sei que vocês não estão lendo, enxergando muito, certo? Mas eu vou lendo aqui. Considere um quadrado ABCD. Então, um quadrado. Ops. Cadê a minha mãozinha? Tem um quadrado, certo? Esses pontinhos aqui, você pode rotular eles. Eu vou fazer a figura. É melhor dando nome, né, gente? Exibir
Faz um tempinho que eu não mexo ele. Exibir rótulo. Tá vendo aqui os rótulos? A, B, C, D. Aí ele fala sejam EE, FG e H pontos no interior dos lados A, B, B, C e C, D e D, A, ou seja, eles vão estar aqui nos lados, né? E tá ok. AE é igual a BF, igual a CG igual a DH, ou seja, eles têm o mesmo comprimento, certo? Então vamos lá. AE Vocês acham melhor que eu vá lá para o pente? Ou eu continuo aqui o desenho? Continuo aqui, né? Pronto. Embora que a aula seja só para a gente desenhar. Agora deixa eu ver se a gente fez certo, mas eu acho que está certo. É sobre a B. Errei, tá vendo? Só mudar aqui. Tá certo. Pronto. Vamos ver o que é que fala mais, né? Sabe-se que OA intersecta HE. O é o centro do quadrado maior, certo? Então, eu vou traçar aqui um segmento. Para você não arranca, né? Deixa eu ver se eu faço um segmento. Um segmento ligando A a B, porque aí a gente vai saber aonde é esse ponto O. Então, a interseção desse com esse, aqui é o ponto O. Tá como J, eu vou renomear. Pronto. Aí vamos ver mais, ó. Ele fala que X das interseções, que são essas aqui, ó. Não tem essa diagonal aqui, né? Que tá ligando B a D, por exemplo.
ela intersecta essa linha aqui, GH, nesse ponto aqui, certo? Tem o X, tem o Y, tem o Z e tem o W. Eu vou marcar eles aqui, que também vai acabar sendo um quadrilátero. Não está perfeitinho, porque eu não estou fazendo esses quadrados regulares, viu, gente? Mas eu tenho que considerar que eles são quadrados regulares. Sim. X, sabe-se que OA intersecta HE, OA intersecta HE em X. Então, o nome desse ponto aqui é o ponto X. E que OB intersecta, aqui é Y, aqui é Z, e aqui é W. Pronto, acho que o nosso desenho está pronto. Eu vou lá para o Paint, tá certo? Transferir ele para lá, para que a gente continue. Mas no desenho eu fiz aqui, mas o desenho é só a gente entender ele direitinho, né? E seguindo os passos passo a passo, e a gente consegue desenhá-los. Certo? Vamos voltar lá para a questão? Ver o que é que ela quer, né? Ela fala, ó, essa parte eu não coloquei lá, porque eu acho que é um pouco mais difícil, mas X e Y são as medidas de comprimento AE e AH. Então, AE é X, AE é X, X minúsculo, certo? Aqui é um X maiúsculo porque é um ponto, e aqui é um X minúsculo. E H é Y. AH, essa outra aqui, ó, é Y, certo? Aí vamos ver o que é que ele está querendo, né? Agora conseguimos fazer a figura. Ela não está perfeita, gente, porque aqui eu não fiz um quadrado regular, para não ter desenhado um quadrado regular, porque se vocês observarem, a figura ela possui três quadrados. O primeiro, né, que é A, B, C, D. O segundo, que é E, F, G e H. E o terceiro, que é H, Y, Z e W. Certo? Então, são três quadrados. Vamos ver o que é que ele pede agora. Dado a área no caso de E, F, G e H é 1 cm². Ele quer que a gente calcule o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vamos ver quem é esse E, F, G e H, né? E, F, G, H é esse segundo, né? Ó. Então, a área dele é 1 cm². Como é que a gente sabe, como é que a gente vai calcular agora quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? Lembrando que x é esse segmentozinho, né? AE, e y é esse segmentozinho AH. Alguém tem alguma ideia de como a gente fazer isso? Essa aqui não está difícil, não. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem.
Ninguém imagina nada. Amanda, Rose, Débora, Moalisson. Hum, eu acho que não, Rose. Mas me diga uma coisa, o que é que envolve x ao quadrado e y ao quadrado? Na outra que a gente foi, que não tinha medidas, na questão que a gente recebeu terça-feira, aí a gente tinha que olhar bastante os ângulos, certo? Mas aqui o ângulo que a gente tem é só o de 90 graus. Os outros a gente não conhece. A gente pode dizer que é igual, mas não conhece. Mas veja só, ó, eu não sei se aqui eu consigo pintar, mas o quadrado que ele dá à área é esse aqui, ó. A área desse quadrado é 1, certo? Significa que se a área dele é 1, o lado dele mede quanto? Se a área desse quadrado que eu pintei de vermelho é 1, o lado dele vai ser 1, porque a área de um quadrado não é o lado vezes o lado. 1 vezes 1 é 1, certo? Certo? Então, ó, essa medida aqui, ó, HE, ela é 1, certo? E por padrão, né, ou por Pitágoras, né, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, nesse triângulozinho aqui que eu pintei ele de verde, a gente sabe que ele é retângulo, porque em A ele está fazendo 90 graus, certo? Os catetos dele são os lados que fazem esse ângulo 90 graus, que é x e y. E a hipotenusa é esse outro aqui, né, que está ligando E a H, certo? Então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1, certo? Então, assim, ela não estava difícil. É tanto que quando eu pintei os quadradinhos, quando eu pintei, quando eu dei cores, né, ao desenho, vocês imaginaram mais rapidamente. Mas é simplesmente isso. Eu só não vou reescrever de novo, certo? Mas aqui, se eu for olhar a relação de Pitágoras no triângulozinho verde, vai ficar a hipotenusa, que no caso é o lado do quadrado, então vai ser 1 ao quadrado. Aí vem a soma dos quadrados dos catetos, que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, certo? Aí eu quero que acontecia se eu fosse descrever, né? Se eu fosse descrever. Como o quadrado, né? Eu diria exatamente isso mesmo. Como o quadrado ou quadrilátero, como o quadrilátero F, G e H tem área 1 cm quadrado, certo? Logo, o seu lado, logo a medida do seu lado é igual a 1 centímetro. Sendo assim, né? H é igual a 1, certo? Aí vinha, né? Por Pitágoras, aí descrevia, né?
Por Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, certo? Que é igual a 1. Que é igual a 1. Aí eu concluiria, certo? Logo, ou portanto, né? Que a gente está finalizando. Portanto, aí viria, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Pronto, a resposta estava feita e seria aceito por quem estaria corrigindo. Certo? Alguém está com dúvida? Alguém está com dúvida? Não, né? Até agora não. Pronto. Eu vou só ler a próxima questão, gente, e vou encerrar, porque o pessoal da escola está fazendo reunião e começou de 2h30. E se eu for iniciar essa outra questão, a B nem tanto. Aliás, a B é mais demorada que a C, certo? Mas vai demorar um pouquinho, tá certo? Aí vai passar do tempo e eles vão acabar esperando mais por mim. Eles começaram às 2h30. Mas eu vou só ler para vocês porque vocês vão tentar em casa, tá certo? Mas ele quer que a gente verifique que HX, certo? HX é quem, ó? HX, pro pente, Mônica. HX é só esse pedacinho aqui, ó. Certo? Uma partezinha dessa hipotenusa, desse triângulo que está em verde. Ele quer que a gente verifique que esse HX é igual a y sobre x mais y. Certo? Aí, em seguida, conclua que x, y, z e w são vértices de um quadrado, ou seja, a gente não sabe ainda que ele é um quadrado. Por isso que eu até coloquei aqui que é um quadrilátero, certo? Mas ele quer que a gente conclua, depois disso, certo? Que w, x, y e z, eles formam um quadrado. Que aí sim a gente vai olhar os ângulos para confirmar que todos os ângulos aqui são de 90 graus. E aí realmente ele é um quadrado, certo? E além de ser 90 graus, né, as medidas dos seus lados, XY é igual a YZ, que é igual a WZ, que é igual a XW, certo? Sim. E por fim é para calcular a multiplicação da área de ABCD pela área de XY, Z e W, ou seja, a área do triângulo maior multiplicado pela área do triângulo, aliás, a área do quadrado maior multiplicado pela área do quadrado menor. Tá certo, pessoal? Gente, pronto, estou encerrando, tá certo? Eu vou só parar aqui a gravação para a gente só conversar um pouquinho com vocês.